Alô, alô, SaluCast tá na área, episódio 4 da temporada 2, né, Bárbara? Chegamos aí aqui, olha que só! Isso, hein? Quanto no total? 24? 22 episódios. 22 episódios, pessoal, olha só que bacana, que trajetória que a gente tem construído, trazendo saúde, informação, e o público sempre trazendo pautas interessantes como essa que a gente vai trazer hoje, não é mesmo? Sim, vamos iniciar 2026. Como todo brasileiro, depois do carnaval, a gente inicia. E hoje um tema muito importante que afeta a saúde de muitas mulheres, né? A endometriose. Hoje a gente está aqui com a doutora Christian Lima e que vai trazer um pouquinho, né, de como está o tratamento, como é que as mulheres podem cuidar da sua saúde e a gente vai falar um pouquinho aqui do currículo dela, não é mesmo? A doutora Christian, ela é médica ginecologista e obstetra com especialização em cirurgias minimamente invasivas e no tratamento de endometriose. Uma profissional que há 28 anos atua com excelência e humanidade, com o propósito de devolver às mulheres algo valioso, que é a qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Obrigada, quero agradecer a vocês o convite, é um prazer estar aqui com vocês, porque eu acho que o maior poder das mulheres hoje em dia é a informação, e a informação correta, porque na internet você acha de tudo, né? Mas é importante conscientizar, né? Difundir, não só guardar para você o conhecimento, mas para ajudar tantas que estão por aí e nem sabem que tem, vivem sofrendo uma vida de sofrimento. Então, quero agradecer a oportunidade. E nós agradecemos você por estar aqui com a gente. Aceitar o nosso convite, com certeza, né? Trazer à luz, né, o conhecimento sobre o que é a endometriose, tantas mulheres que sofrem com dor, né? Inclusive, a gente tem aqui o depoimento de uma colega nossa, a Júlia Cândido, e ela nos permitiu trazer um pouquinho da história dela. Ela fez um relato bem bonito aqui e a gente gostaria de ler para contar um pouco do que é a jornada da paciente também quando ela se descobre, né, com endometriose. Então, vou ler aqui um pouquinho para a gente, tá? Sou a Júlia, tenho 24 anos e quando recebi o diagnóstico de endometriose, já estava bastante cansada, porque o processo até chegar a esse resultado foi longo. Foram muitos exames, muitas incertezas em relação à fertilidade e, mesmo que naquele momento eu ainda não pensasse em ter filhos, comecei a temer não poder realizá-lo no futuro. A possibilidade de perder essa escolha me trouxe muito medo e insegurança. Quando enfim tive o diagnóstico, surgiram várias dúvidas. A endometriose tem cura? O que acontece se eu não tratar? É possível engravidar mesmo com a doença? A alimentação influencia nos sintomas? O estresse e o emocional podem piorar o quadro? Além dessas dúvidas, percebi o quanto foi essencial o apoio da minha família, porque fiquei muito sensível durante todo o processo de descoberta e da preparação para a cirurgia. Outro ponto muito marcante para mim foi a escolha do médico. Passei por 3 profissionais até encontrar aquele com quem realmente me senti acolhida. Percebi o quanto faz diferença ser tratada por alguém que vê o paciente além do diagnóstico, como uma pessoa com sentimentos e angústias. Hoje sigo com acompanhamento médico, psicológico e nutricional e percebo quanto esse cuidado multidisciplinar tem me ajudado a entender melhor a endometriose e a me reconectar com o meu próprio corpo. Então, é o relato da Júlia, a gente agradece a Júlia por trazer a sua história aqui com a gente, e ela conta isso, que passou por 3 profissionais, né, doutora, até chegar ao diagnóstico, a um especializado que pudesse acompanhá-la. Ela chegou a fazer uma cirurgia minimamente invasiva por vídeo, né, e hoje tem feito acompanhamento e o tratamento também pós a cirurgia, com nutricionista, né, tratar a questão do peso, alimentação, né, toda essa questão. E aí a gente quer conhecer um pouquinho de como a senhora trata os pacientes, né, nessa primeira consulta, como a mulher chega até você, né? Primeiro entender, né, o que é a endometriose, porque eu acho que muitas mulheres não sabem o que é isso. Sintomas, mas né? São sintomas, né? O que faz a mulher procurar esse atendimento, né? Então, endometriose é uma doença, eu falo que é uma doença benigna, mas com um comportamento maligno no sentido nada de câncer, mas maligno porque ela tira a qualidade de vida dessa mulher, né? E assim, ao longo da história, né, tem relatos de endometriose na época do Egito, pra você ter noção, não é uma coisa de agora, né? Só que assim, a gente foi educada para ser forte.
E aí a bisavó fala pra avó, que fala pra mãe, que fala pra paciente. É normal, eu tinha isso aí pra você a vida inteira, isso é frescura, entendeu? Então ela cresce com aquilo, achando que aquilo é normal, porque ela não sabe o que não é normal. Então, endometriose, vamos explicar um pouquinho. É a presença, endométrio é uma camada que tem dentro do útero, onde implanta o nenenzinho. Quando esse tecido sai fora do útero, se chama endometriose. E pode ter inúmeros componentes, pode estar em vários locais, em outros órgãos, né? E todo mês, essas células que estão fora do útero, elas respondem ao ovário como se ela estivesse lá dentro. Então, ela vai crescer e vai descamar, crescer e descamar. E isso faz um processo inflamatório. E dependendo do local, ele vai grudando, vai distorcendo a anatomia normal e vai ter os sintomas, né? Basicamente é isso. Não vira câncer, né? Hoje tem alguns estudos mais recentes que ligam uma pequena porcentagem, menos de 1% de malignização dos casos de doença ovariana, né? É uma doença, assim, silenciosa, né? Não é uma receita de bolo, então, assim, não posso pegar todo mundo e colocar no mesmo barco, que não é. Tem gente que é de um jeito, tem gente que é do outro. Então, assim, é multifatorial, né? Está relacionado à paridade tardia, né? Hoje as meninas estão menstruando mais cedo e estão tendo filhos mais tarde. Isso é uma coisa que faz com que ela fique muito tempo menstruando. Isso pode levar a um aumento do número de casos, né? Mas não é simples assim, não é simples. É tão complexo que é uma das doenças mais estudadas no mundo e não se tem um tratamento para isso, entendeu? Aí considerada uma doença crônica. Fala assim, você tem cura da endometriose? Em alguns casos, sim. Mas, assim, é considerada uma doença crônica. E ela pode se desenvolver a qualquer momento. Sim. A menina começa a menstruar há 10 anos, por exemplo, e ela vai ter lá com 30. Isso é possível? Não. Aí que é o negócio. Ela não começa, ela começa logo nos 2 primeiros anos pós-menstruação. Tá. O que acontece é que com 30 que ela vai fazer o diagnóstico. Nossa. Entendeu? Então, assim, no mundo, não é no Brasil, gente, é no mundo inteiro. O atraso do diagnóstico da endometriose é cerca de 10 anos. Nossa. 10 anos. Por quê? Cultural, né? Porque ensinaram a mulher... a lidar com a dor. Não, porque Socorro. Você passou a vida inteira achando que aquilo é normal. Então, assim, quando que ela vai atrás? Quando ela tá morrendo. Quando ela já foi pro hospital 300 mil vezes. Tudo. Os sintomas, ele aparece desde o início. Tem um monte de gente que tem e nem sabe que tem. Entendeu? Porque, assim, é aquilo que eu falo. Não é porque, teoricamente, quanto mais doença, mais sintomas. Mas não funciona assim. Tem gente que é assim. Mas tem a paciente que tem doença severa e não tem nada. Vai descobrir... quando for tentar engravidar, ou quando vai fazer uma outra cirurgia que não tem nada a ver, e vê lá sequela tudo tomada. Tem aquela que tem pouquinha lesão e tem muitos sintomas, e tem aquela que tem a doença e vive bem com ela e não atrapalhou nada. Então, mas ela começa logo depois dos 2 primeiros anos de menstruação. E os sintomas já aparecem, ou Sim, não necessariamente? A cólica. Qual que é a característica da endometriose? Dor, prejuízo da qualidade de vida. Certo? Então, assim, um desconforto que você tome um Tilenol ou às vezes não tome nada, mas você não deixa de trabalhar, você não deixa de fazer exercício, isso é normal. Agora, a dor que te limita, que você tem que colocar bolsa de água quente, que você tem que tomar analgésico toda hora, que você deixa de ir para o trabalho, que você para de fazer exercício físico, que você fica limitada, isso não é normal. Entendeu? E ensinaram a gente que era, mas não é normal. Entendeu? Então, por isso que tem tanto atraso no diagnóstico no mundo inteiro. Aí o que acontece? A menina vai ao médico, começa a ter atividade sexual, começa a tomar pílula. E a pílula é um dos tratamentos, não é tratamento que eu digo, sintomático, tá? Então, ela vai ficar sintomática. E de repente, um dia, ela para a pílula para engravidar, aí não vem. Aí vai no ginecologista, que eu pego isso muito, né? Tá lá, um caroço enorme de endometriose, no toque, e ela fala, meu Deus, mas eu nunca tive isso, não tenho nada. Eu falei, não é que não tem nada, ela estava controlada, né? Controlada com a pílula. E daí vem, eu acho que é daí que vem aqueles dialetos antigos que eles falavam, quando casar passa, quando ganhar nenê passa, mas não é, por quê? Antigamente, muito tempo atrás, as meninas não tinham relação sexual antes do casamento, certo? Então elas tinham cólica, aí o que acontecia? Elas casavam cedo.
Aí eu já estava grávida. Então, quando casar, passa. Porque ou ela vai começar a tomar pílula, né, pra não ter filho, ou ela vai engravidar. E antigamente, eu engravidava, amamentava. Há muito tempo sem menstruar. Tem gente que passou a vida inteira fazendo isso, né? Um tempo atrás, eu operei uma japonesinha, por nada a ver, não tinha nada a ver com endometriose. Mas ela tinha uns 70 e poucos anos. Tinha 14 filhos. Tinha sequelinha de endometriose lá. Entendeu? Quer dizer... Então, por isso que vem essa questão cultural, né? E criou-se uma geração de mulheres que foram ignoradas, né? Quais são os sintomas da endometriose? Principalmente dor. Então, é aquela cólica que às vezes começa antes, que se acentua no período menstrual, aí a paciente fica com a barriga estufada, algumas pacientes têm alteração do trânsito intestinal, então é aquela paciente que tem intestino normal, aí na menstruação tem diarreia, ou prende o intestino, ou aquela paciente que tem o intestino preso, na menstruação muda. Então, muda o trânsito intestinal, às vezes tem dor para fazer cocô, dificuldade de eliminar gases, alteração urinária. Então, muitas, parece que está com infecção urinária. Eu menstruo, parece que estou com infecção urinária. Vai fazer cultura negativa, não é? Às vezes, alteração do funcionamento da bexiga pelo comprometimento da doença. Então, faz pouquinho toda hora. Às vezes tem dor, às vezes tem dificuldade de esvaziar a bexiga toda, né? Dor na relação, né? Cansaço, porque é um processo inflamatório, né? Então, fadiga. Então, aquela paciente que dorme e acorda cansada. Olha só. Né? Porque é um estado... É como se você tivesse gripada. Entendeu? Todo dia. Imagina você gripar todo dia. Independente do ciclo menstrual. Então você fica, né? Então cada pessoa tem graus, né? Graus de sintomas. Tem aquela que vai ter mais, vai ter menos. Dores na perna, é muito comum ter. Dor no corpo. Aí mistura com o diagnóstico de fibromialgia, né? E assim, ela se acostuma com a dor, né? Porque parece que eu tenho tudo isso. Vai de um falar, isso aqui é normal, isso aqui é normal, isso aqui é normal. E daí, ou você é louca, né? Fica taxada de louca, vai pro psiquiatra. Ou frescurenta, né? Ou você fala, bom, se isso é normal, fica assim. Depois que elas vão ver como que é a vida delas. Mas e qual exame que detecta? Olha, a principal a avaliação da endometriose, primeiro, são as queixas da paciente. Então, assim, só o fato de você ter dor forte com prejuízo da qualidade de vida, você já tem 15% de chance de ter algum grau de endometriose, entendeu? Então, assim, a história da paciente, o exame ginecológico, quando você consegue fazer o exame ginecológico mesmo, toque, tudo, então você consegue perceber irregularidades atrás do útero, nodulações, tudo isso é super importante. Exames de imagem, esse é o pior, né? Porque isso depende da experiência da pessoa. Então, assim, é que nem eu falo, com quem que você preferia operar? Com alguém que faz todo dia isso ou com alguém que faz uma vez por mês? Todo dia. Entendeu? É a mesma coisa o ultrassom. Tem ótimos ultrassonografistas, maravilhosos. Mas assim, no caso da endometriose, ela é tão peculiar que precisa ser alguém que esteja acostumado a fazer aquilo, que tem os olhos voltados para aquilo, entendeu? Porque isso não passa batido, porque é muito... Ver uma lesão horrorosa é fácil, todo mundo vê, entendeu? Grosseira. Mas eu quero aquela minuciosa, aquela... No detalhinho, né? Entendeu? O que ela tá infiltrando, o que não tá infiltrando. Então, assim, o endovaginal, com rastreamento com endovaginal, com preparo de intestino, com pessoa específica para isso, é importante, porque ele pega lesões mais superficiais, porque você tem contato do transdutor só com a vagina, então você tem mais detalhes. Abdominal não dá para ver, por quê? Porque você passa vários planos até lá, então você mascara. A ressonância, em casos mais severos, ela também dá auxilia bastante no estadiamento, né, para ver infiltração de intestino, de nervo, outros órgãos, né, e também, de preferência, num serviço que está acostumado a ver esse tipo de exame, né, então esse é o problema. E aonde que se encontra esse tipo de exame? As pessoas, então você tem que ter um grupo... não, digo assim, você na sua clínica, você realiza esses exames? Não, eu tenho pessoas que eu encaminho, aqui em Londrina tem 2, 3
São clínicas especializadas. Sim, que fazem muito isso e tem muita expertise. Certo. Então, a gente tem uma confiança maior nessas pessoas. E a gente tem contato também, no caso da ressonância, no médico lá em São Paulo, que ele é o melhor radiologista do Brasil para endometriose. Então, a gente conseguiu conversar com ele e fazer uma parceria, né? Então, nos casos mais, assim, críticos, a gente faz a ressonância aqui e ele relauda pra gente lá. E, assim, é uma acertabilidade muito grande e é mais segurança. Eu falo que, assim, operar, tem que operar. Em alguns casos tem que operar, mas antes de operar, estadiar é mais importante, porque você vai conversar com a paciente o que vai ser feito, o que tem que ser feito, como é que ela vai recuperar. É importante essa conversa, porque ela ir sabendo o que espera depois é muito mais fácil do que eu chegar lá, eu vou ter que fazer. Se eu chegar lá, tem um intestino, eu vou tratar do mesmo jeito, entendeu? Só que eu não vou ter conversado com ela, explicado para ela, então é muito mais complicado para as duas partes, né? Sim. Porque eu acho que não adianta você ser bom cirurgião, mas você tem que ter um entrosamento com o paciente. Eu sempre falo isso. Falei assim, não é todo paciente que se dá bem comigo, entendeu? Porque eu sou um pouco mais prática mas eu também tenho que ter confiança no paciente. Então, quando eu vejo o paciente, eu falo uma coisa, tem que ser assim, 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 eu não sinto confiança de que ela vai seguir aquilo, eu não opero. Eu falo, vai para outro. Por quê? Porque eu tenho que estar, do mesmo jeito que ela tem que estar segura comigo, do que eu vou fazer meu trabalho certo, eu tenho que saber que ela vai seguir as minhas orientações. Porque qualquer coisa que dá errado depois é complicado. Né? Não é resultado. E em casos assim, mais severos que tem risco, né? As cirurgias. São cirurgias altamente complexas, né? E para quem assim está se familiarizando com esse tema, está entendendo que, nossa, já faz 5, 6 anos que eu passo por isso e não sabia. Qual que é a instrução? Como seria esse fluxo? A pessoa marca uma consulta, né, no caso com você, tira essas dúvidas, relata, fala o histórico, você vai analisar, vamos fazer um endovaginal, vamos fazer uma ressonância, o que você achar necessário. Na hora que você olha e diagnostica essa doença, que ela é crônica, você vai saber se ela vai precisar passar por uma cirurgia, ou o estado que tiver, ela vai ter que fazer um controle da alimentação. Quais são, assim, as possíveis tratamentos que a gente tem para esses casos? Eu falo assim que as coisas têm que... As pessoas têm mania de faz isso... Não, as coisas têm que ser conjunta. Conjunta. Não tem como ser isolado, né? A gente vou operar, depois... Não, tem que começar a fazer dieta. É claro que, assim, a dieta aqui, eu gosto de fazer ressalvas, porque, assim, não existe milagre e não existe caminho fácil. Certo? Então, o pessoal fala, tira glúten, tira lactose, tira isso, Gente, você vai viver do quê? De luz? Não é. Eu falo fazer fotossíntese. Não, mas as profissionais de nutrição, assim, tem gente muito maravilhosa, entendeu? Mas eu sempre falo assim, procure alguém que você se identifique e que seja realista. Ninguém tem um chefe de cozinha em casa, cara. Cada um tem a sua realidade. É claro, uma vida saudável diminui a inflamação e a endometriose é uma doença inflamatória, entendeu? Igual lúpus, igual tireoidite, entendeu? Lipedema, entendeu? Então, assim, não é pela endometriose, é por você como um todo. Se você tá bem, que você vai ficar. Se você se alimenta bem, se você tem uma vida saudável, você vai se sentir melhor. E, consequentemente, vai melhorar os sintomas de dor, entendeu? Então, tudo isso, ele não vai regredir lesão. O pessoal fala assim, eu vou fazer a dieta, fazer isso, Não, você está amenizando os sintomas, a doença está lá. Todo mundo tem que operar? Não, não é todo mundo que tem que operar. A cirurgia é um dos caminhos, entendeu? Então, se eu pego uma paciente no consultório, estou tirando a história dela, tem quadro de endometriose, eu tenho que ver o quanto que a vida dela está prejudicada com essa dor. Tem casos que vão para a cirurgia, tem outros que não vão, que vão só acompanhar. Se é aquela dor, um prejuízo da qualidade de vida, que a paciente tem que ir para o hospital, já ficou sem menstruar, ainda continua com dor, e não tem como essa pessoa viver desse jeito, então ela vai acabar tendo que ir para a cirurgia. Ou as pacientes que estão com dificuldade para engravidar. Aqui eu faço uma ressalva que todo mundo que entra, né, o relato da Júlia, né,
endometriose, a primeira coisa que vem na cabeça é infertilidade. Gente, não é. Não é. Tem a população de pacientes com endometriose e a população de pacientes com dificuldade para engravidar. Das pacientes com endometriose, muitas engravidam normal. Das pacientes com dificuldade para engravidar, ou seja, 2 anos tentando e não consegue, a causa mais frequente é a endometriose, certo? Mas eu não posso falar assim, nunca vou engravidar. Não, não é. Tem gente que engravida e nem sabe que tem endometriose, entendeu? Então, não é isso. É aqui que acontece. É que, como ela está muito associada à infertilidade, as mulheres que estão tentando engravidar, elas vão atrás mais e elas falam mais. Então, fica com esse estereótipo de endometriose. Né? Mas não é. Quantas outras têm endometriose e nem sabe, né? E nem sabe. Além da endometriose, tem a adenomiose também, né, Sim, doutora? As duas, a maioria das vezes, coexistem em fases diferentes. Mas a endometriose, cada lugar que ela dá, é um nome diferente. Então, no ovário chama endometrioma de ovário, atrás do útero, nódulo de septo reto vaginal, endometriose intestinal, endometriose de diafragma, e na parede do útero, o útero, dentro do útero é normal, na parede não é para ter endometriose. Então, quando essas glândulas se implantam na parede, se chama adenomiose, Olha só. né? Que é o nome dado para o útero. Quando ela está na parede do útero. E traz tantas consequências quanto a endometriose. E geralmente elas não são isoladas, né? Geralmente tem endometriose e tem adenomiose. A adenomiose, ela tende a aparecer mais tardiamente, depois dos 30 anos, entre os 30 e 35 anos, que elas começam a desenvolver mais. Algumas pacientes a gente já consegue vê-las mais precoces, entendeu? Mas é uma doença que ela vai começar a se desenvolver um pouco mais tardiamente. E os sintomas dela tendem a ser mais acentuados próximo dos 40, que é na fase da perimenopausa. Toda mulher na perimenopausa começa a oscilar os hormônios e tem um padrão de sangramento mais diferenciado, mais abundante, às vezes fica irregular. Quem tem adenomiose é um útero que sangra mais. Sangra mais, tem mais dor. Então, ela tende a ter mais sintomas depois dos 35 em diante, né? A adenomiose, o tratamento é cirúrgico. Tirar o útero. Não adianta tirar um pedaço do útero. Antigamente, no começo, a gente fazia isso. Não dá certo, é horrível, porque você enfraquece a parede do útero e você inviabiliza a gestação, certo? Então, o tratamento definitivo da adenomiose é histerectomia, retirada do útero. Mas isso é só depois que tiver filhos, né? Não que vá atrapalhar ter filho antes, entendeu? É possível ter filho com essa Sim, muitas têm e nem sabem. Entendeu? O problema maior é o sangramento. E quando tem uma adenomiose muito, muito, muito acentuada, em alguns casos, pode ter um risco de perdas, né, de aborto. A doutora está falando dos sinais e sintomas, né, da vida da mulher, e me vem muito assim na mente a memória do meu primeiro, né, do ciclo, né, menstrual, né? Eu menstruei aos 12 anos, aquele fluxo muito intenso, né, de ir para a escola sujar o uniforme, muita cólica nos dias de, né, menstruação, assim, nos 3 primeiros dias, muito fluxo. E minha mãe, vendo o meu sofrimento, né, atrapalhando ali a fase escolar e tudo mais, procurou o ginecologista e depois, lá pelos meus 17 anos, ele recomendou o uso do anticoncepcional para controle dessa menstruação, né, que estava me atrapalhando muito no meu dia a dia. E desde então eu faço uso, né, troquei algumas vezes o remédio, né, mas faço uso desde então. E eu fico me perguntando, né, eu vejo os sinais e sintomas, eu penso, será que eu seria se eu não tivesse feito esse controle hormonal, será que eu seria uma forte candidata de ter a endometriose hoje? Porque a gente faz o preventivo, né, faz ali os exames, né, de rotina, mas não sei se eles são capazes de perceber, né, lesões, não sei, na sua visão, doutora, como é que é nesses casos de quem começou a fazer a terapia hormonal muito cedo e tem vários sinais e sintomas que poderiam ser A pílula não impede o desenvolvimento da endometriose. Ela alivia os sintomas, entendeu? Sim, Mas, sim. Por exemplo, assim, a menina, quando ela começa a menstruar, primeira menstruação, leva 2 anos para o cérebro dela ficar maduro para produzir os hormônios. Então, nesses 2 anos, é comum ter cólica, sangramento abundante, às vezes forma cisto. À medida que vai ficando mais madurinho o cérebro, ele vai
vai tendo um padrão que vai ser pro resto da vida. Uhum. Depois do segundo ano é aquele padrão. Uhum. Entendeu? Então, se a paciente começa a ter cólica forte, dor com prejuízo da qualidade de vida, sangramento, vai ser assim. Essa paciente, ela começa ali a endometriose. E a pílula vai tratar os sintomas, mas não vai impedir que ela evolua. Entendeu? Isso que, né? Ai, que o pessoal fala assim, mas eu operei, eu preciso ficar tomando anticonceptivo. Não, vai tomar se quiser. Entendeu? Porque, assim, a medicação, ela não vai impedir que você de tenha. Desenvolver, entendeu? Né? Não, não, o que é não existe isso. Sai um monte, cada ano saem milhares de medicações com a promessa de regredir. Não tem. Ainda não tem. Eu acho que o que a gente passa a refletir todo ano a gente faz o exame, né? E não consta nada, mas será que realmente não tem, né? Então, mas daí você é o termômetro, entendeu? É o que eu sempre falo. A dor, se fosse boa, a gente ficava feliz, não ficava triste. Concorda? Ela é um aviso, né? Sim! Tanto que tem uma doença que a pessoa não sente dor, que é um maior problemaço, né? A pessoa quebra, faz fratura exposta e não sente nada. Então, a dor é o teu corpo falando, algo está errado, vá ver. Entendeu? Então, se tem um desconforto é uma coisa. Agora, se tem algo que prejudica a qualidade de vida, que tá te limitando, fazendo você tomar um monte de analgésico, tá errado, vai atrás. E é assim, eu tenho pacientes que faz preventivo, tudo certinho, não tem nada, e vai lá e tá lá, endometriose, não tem o diagnóstico, Exatamente. Mas esse exame específico, ele costuma ter um custo mais alto em relação aos outros ou é a mesma coisa? Olha, isso daí é uma briga pra mim, viu? Porque é a minha briga diária. Eu não sei o que acontece com os meus colegas, sabe? É um misto de, às vezes, falta de experiência mesmo, ou algumas pessoas que não sabem o que fazer com a pessoa com endometriose. Eu não trato, então assim, eu vou ficar enrolando. Aí fica dando pílula. Mas é o ser humano, filho, é o ego. Entendeu? E assim, é o que eu sempre falo. Quem mais me encaminha paciente? As minhas pacientes. Elas mesmas que vêm procurar, né? Não é. Resolveu, né? Elas estão num salão, elas estão num ambiente. Ai, eu tô com cólica. Olha, vai atrás que eu tinha assim. Elas fazem o diagnóstico da amiga, entendeu? Elas orientam as amigas. Por isso que é importante a informação adequada, né? Tanto que eu morro de medo de parar com a medicação em algum momento, porque uns tempos atrás tinha assim uma guerra contra os anticoncepcionais via oral, que, né, poderia dar um monte de problema, trombose, não sei o quê. E aí meu Deus, nossa, mas se eu parar vai voltar todo aquele fluxo de novo, cólica, espinha, aquele sofrimento todo. Então, a gente fica com medo, assim, e se eu parar? Será que vem sintoma? Será que eu desenvolvo? Mas não é o caso, né? Como você explicou, né? Não, já tá. Pode vir. Desenvolvo não, se tiver já tá aí, você que não sabe. Exatamente. A ideia é assim, Quantos anos faz e já toma? Eu tenho 38 anos, né? Então, desde os 17... Tem gente que passa, toma bastante tempo, e a hora que para, não sente dor. Entendeu? E tem outros que vai ter dor. Então, assim, a gente não tem esse controle. É que nem eu falo, às vezes, no meu consultório eu sempre pego, assim, mulheres com 40 e poucos anos. Eu tô com endometriose. Nossa, mas e agora? Eu tenho que ficar sem menstruar? Será que ela vai ir para os outros órgãos? Ela já tá lá. Entendeu? Então, bastante tempo que ela não tem o diagnóstico. Eu falei assim, o que vai acontecer, assim, independente porque você tá depois dos 40, é uma doença de fase reprodutiva. Quanto mais abundante seus hormônios estão funcionando, mais acentuados são os sintomas, mais chance ela tem de progredir, entendeu? Então, a mulher na perimenopausa, o que teve já tem, entendeu? Vai progredir, mas não é uma coisa assim, hoje não tá no intestino, amanhã vai estar no intestino. Não, se tiver no intestino já tá lá, entendeu? Nessa idade, né? É que ela não tem o diagnóstico. O que pode acontecer é, independente de evolução de doença, é piorar os sintomas. É isso que eu ia perguntar. Vamos pegar esse exemplo da Iris, já que ela trouxe na mesa. Ela tá há 20 anos camuflando essa dor, certo? O fato dela camuflar essa dor, pra ela tá bem, né? Solucionou o problema dela. Sim. Só que, se ela descobrisse, o que mudaria na qualidade dela de vida hoje? Porque assim, ela continua tomando remédio. Vai depender de como ela fica sem pílula.
Mas ela tá com a pílula. Então, mas assim, por exemplo... Às vezes se você tem dor que você já acostumou com essa dor e né? você não sabe Enfim, que poderia que pode ter melhorado, ser a entende? endometriose. Sim, né? sim. Mas o melhor tratamento é aquele que dá certo. Pra você tá dando certo, acabou. Exato. É isso que eu falo. Não é receita de bolo, Uhum. entendeu? O que dá certo pra um, às vezes não dá pro outro, entendeu? Daqui a pouquinho ela vai querer engravidar. Aí ela vai parar o remédio. Aí ela vai ter que ver como é que ela fica. Às vezes o que acontece? Ela não consegue esperar 2 anos tentando engravidar. Por quê? Começa a ter dor insuportável. Ou às vezes ela para a pílula, já engravida e pronto, resolveu. Não, é que Entendeu? eu digo assim, às vezes vamos supor que ela tem intestino preso. E isso possa ser algo da endometriose, mas que ela não sabe. Sim. Então ela vive com essas duas dores. Exato. Quer dizer, com uma só, porque você tá Aham. tomando anticoncepcional. É, porque você não sabe como é que é ficar sem dor. Sim, Você sim, acostuma, é aquele negócio. o tratamento. Entendeu? exato. Então eu pego muito no pé das mães com as menininhas, né? Porque assim, tem-se muito preconceito de tratar, né? Às vezes tem que operar uma menina muito nova. E às vezes dá tão Mas, cedo, cara, né? melhor operar cedo Uhum. do que a hora que ela chegar lá no meu consultório com 30 e poucos anos, tudo tomado. Uhum. Entendeu? Porque a gente não sabe quem que vai estar mais agressivo. É claro Qualidade que você de não vai vida, pegar né? todas as meninas e operar, gente. Não é Uhum. assim. Mas assim, tem sintomas, acompanhar, né? Acompanhar. Levar num serviço de referência, né? Acompanhar essa pessoa, né? Ver como é que fica de dor, tentar amenizar com medicação, às vezes hormônio, né? Nos casos que tem indicação. E a única indicação que eu falo que a gente tem que operar sem sintomas é doença ovariana. Por quê? Porque quando tem endometriose no ovário, ele vai crescendo e vai destruir no ovário. Então, assim, às vezes você perde o time de preservar esse ovário quando ele fica muito, muito grande, né? Então, por é a única ser- ressalva. E o tratamento? Tratamento da endometriose. Bom, é um tratamento que você vai ter que ter acompanhamento multidisciplinar, mudança de estilo de vida, né? Ressecção das lesões é cirurgia. Então, naqueles casos que a paciente está com muito prejuízo da qualidade de vida, já tentou tudo quanto é coisa, já tentou hormônio e continua com dor, ou que está tentando engravidar e não consegue, a videolaparoscopia é o tratamento de escolha. E robótica é boa, mas não é superior ao vídeo, entendeu? E que aí a gente entra na questão financeira, né? A câmera aumenta 40 vezes a lesão. Então, não tem como eu fazer uma cirurgia aberta e olhar. Até eu que tenho bastante experiência, eu vou deixar a lesão, porque eu não enxergo, entendeu? Então, o tratamento escolhido no mundo inteiro é videolaparoscopia, né? No ato da cirurgia, você vai olhar, revisar toda a cavidade e ressecar as lesões. Não cauterizar, como muita gente. Eu falo, todo mundo faz endometriose, mas só Cristo na causa, como é que fazem, né? A lesão é que nem um iceberg. Você vê a ponta dela. Se você não ir dissecando, ela fica. Ela volta. Não é que a volta, ela ficou. Eu não acredito que ela volte. Eu acredito que ela fique. Sim. Entendeu? Que ela não foi, né? Ela fique, porque você vai lá e queima. O que acontece? Tá lá. Entendeu? Se você deixar, ela faz isso. Né? Então, quando você. Por isso que não é cirurgia simples, é demorada. Eu falo assim, cirurgia rápida. Pra mim, cirurgia rápida é umas 3 horas. Quanto demora essa? Entendeu? 2, 3 horas é rápido pra mim, entendeu? Porque não é fazer coisa correndo, tem que ir certinho. Sim. E, né? Com calma, Com calma, tirar. Não é. Eu falo assim, é uma cirurgia tipo scrapbook, sabe? Manual. Tem que ter artesanal, né? Tem que ter paciência, porque se você não tiver paciência, a doença fica. O que eu vejo na minha experiência. Hoje eu tenho operado as pacientes que eu operei quando elas eram novinhas e agora eu tenho operado elas para tirar o útero, porque elas têm adenomiose e em alguns casos tem que ir para a cirurgia. O que a gente vê no pós-operatório, né? Às vezes 10, 15 anos depois. Aonde eu tirei não tem nada. Olha só. Tem a doença uterina. Às vezes sai um foquinho ou outro, mas irrisório, entendeu? Então, quando você consegue, por isso que eu falo, a primeira cirurgia é maravilhosa. Quando você consegue pegar a paciente de primeira e ressecar tudo, ela fica bem. Não vou falar curada porque tem adenomiose, mas assim, ela fica muito bem, muito bem. Ela vai ter problema depois com o útero, né? De cada 10 pacientes com adenomiose, 4 tem que ir para retirada do útero por hemorragia. Né? Então, esse feedback que eu tenho, por isso que o pessoal fala, mas você... Eu falei assim, gente, eu tô falando da minha experiência,
né? Não tem cura, mas quando você consegue ressecar todas as lesões, ela não volta. O que acontece, ela fica. Eu já deixei doença. Às vezes, é que eu sempre falo, a gente como cirurgião, a gente tem um ego, né? Terrível, né? Ai, tirei, fiz isso, fiz aquilo. Putz, é recompensador, né? Mas a gente às vezes tem que frear. Eu não posso ser pior que a doença. Eu ir lá e retirar tudo bem. Mas eu não posso retirar tudo e causar uma doença na paciente. Porque, às vezes, a paciente tem uma infiltração tão grande, principalmente a parte de nervo, ovário, e assim, que assim, eu não posso ir lá e tirar tudo e deixar ela sem criar um novo problema, né? Infértil. E esses casos, doutora, de focos na perna, foco no braço, é possível a endometriose sim. sair ali da parede abdominal? Sim, no olho eu já tive um caso, umbigo, parede abdominal, no dedo do pé. São anômalos, né? São menos frequentes, mas pode ter. Entendeu? Por isso que não tem um remédio. É fácil explicar a etiologia da endometriose pélvica. Mas e no olho? Entendeu? E no dedo. E qual é o sintoma? No olho, por exemplo? O olho, a paciente, ela tinha tipo um ordéolo. Menstruava, ele ficava vermelho, às vezes sangrava um pouquinho, entendeu? E quando no dedo, ela ficava uma bolinha no dedo e... Meu maior arrependimento do mundo foi que eu não tirei foto desse daí. Nunca mais ouvi um caso desse. E você que operou o dedo. Ai, que ódio. Não, eu tinha que ter foto antes, né, cara? Com certeza. Tem que vasculhar o celular lembro mais. E assim, entendeu? É muito... Não tem. Então, assim, é multifatorial. Mas e tem vínculo com o ciclo menstrual? Sim. Quando implanta em outro lugar. Pra você ter noção, tem estudos que já evidenciaram células de endometriose no feto dentro da barriga da mãe. Nossa. Entendeu? Então não é assim, por isso que não tem um remédio. Então tem que falar assim, tem um remédio para fazer isso. Tem um monte. Agora tem estudos com a bactéria, que está associada à bactéria, que talvez também entendeu? Nossa. Eu espero estar viva para ver alguma coisa de fato, né? Mas assim, tem que ir estudando e até achar alguma coisa que resolva, né? E você, pessoalmente, doutora, passou por um processo de cirurgia para tratar a endometriose? Na verdade, eu fui fazer uma esterectomia, né? E na videolaparoscopia tinha endometriose. Você já sabia ou descobriu na hora? Descobri na hora. Porque assim, eu tenho pouco sintoma. Eu tinha muito sintoma. Eu sempre desconfiei que tinha um pouquinho, sabe? Mas assim, nunca me atrapalhou, né? Quando eu era muito novinha, tinha muita cólica, muito. Eu me lembro muito bem disso. Antigamente não tinha, né? Era troveirão, bolsinha de água quente. Era anti-inflamatório pesado. Meu Deus. E depois melhorou, né? Que daí você casa, começa a tomar pílula, é aquele negócio, né? Mas eu fiquei bem. Aí, quando fui fazer a retirada do útero, tinha lá as lesãozinhas de endometriose, adenomiose, né? E tirou. Mas eu já tinha feito rastreamento, né, antes de tentar engravidar. E não tinha visto nada. Não tinha visto nada. Mas eu falei, eu devo ter. Por causa das queixas. Mas assim, nunca impactou a minha vida, entendeu? Daí, na hora que eu fui fazer a esterectomia, tava lá. Olha. E depois que faz a esterectomia, tem algum... pós-operatório, precisa continuar tomando a pílula ou algum outro tratamento precisa ser feito? O tratamento da endometriose é o seguinte, cirúrgico, se você conseguiu tirar todas as lesões, excelente. Para mim, quando tira a endometriose e tira o útero, você tá curado, entendeu? Não vai precisar ficar fazendo reposição, pílula, a gente não usa isso, só acompanha, né? Na paciente que você deixa o útero, né, aonde tirou as lesões não vão voltar. Só que assim, ela pode ter outros focos, né? Tem que ficar crônica, né? acompanhando. Que vai querer engravidar, ela vai engravidar. Mas assim, eu nunca obrigo a paciente a usar pílula depois. Ela vai usar se ela precisa de uma anticoncepção, entendeu? Daí se ela quer tomar contínuo ou não, é a opção dela. Mas não que vai fazer diferença nisso na endometriose, entendeu? Sim. Na adenomiose, sim. Então, na paciente que tem adenomiose, que está sangrando bastante e às vezes não quer tirar o útero, aí a gente tem que usar alguma medicação para bloquear esse útero, para dar bem-estar para ela. E esterectomia não trata endometriose. Eu pego muita paciente disso, vai lá e tira o útero.
E deixa a adesão, o ovário fica. Se o ovário fica, o que acontece? Os focos que estão lá vão ser alimentados, vão continuar lá. Você vai continuar com dor sem útero. Então, a esterectomia não trata endometriose. O tratamento da endometriose é ressecção laparoscópica das lesões. Nos casos de adenomiose, aí você tira o útero e daí você tá bem, que vai ficar só com os ovários, linda, maravilhosa. Precisa fazer reposição hormonal? Não. Quando você deixa os ovários, você vai entrar na menopausa na mesma época que você entraria. A cirurgia, ela não vai levar você para uma menopausa. Não vai ter que fazer hormônio. Quando você tira o útero, o que não vai mudar na tua vida? Sangramento que você não vai ter e nenê. Ponto. São as duas coisas que servem o útero, né? Mas assim, se você trata endometriose, você vai ficar sem dor. Né? É que muita gente acha assim, eu tirei o útero, não vou ter libido, eu vou entrar na menopausa. Não é, gente, o útero é nenezinho, não vai ter mais filho, ponto. Só que tirar ele na paciente com endometriose, sem tratar endometriose, não resolve. Exato. Entendeu? Eu vi no seu Instagram que vocês realizaram no Hospital Evangélico um procedimento inovador de congelamento dos óvulos, foi isso? Não, congelamento de tecido ovariano. Sim. Muito legal, muito legal. Então, isso aí já era muito usado no tratamento oncológico, né? Já tem no mundo 200 gestações. Então, você vai fazer uma cirurgia por qualquer outra coisa, né? Você vai lá e tira o fragmento desse ovário e guarda congelado. Né? É tipo um pedacinho do ovário. Sim, é um fragmento do ovário, né? E depois, se você, por exemplo, eles usavam muito isso no tratamento de câncer, né? Que daí trata, faz a quimioterapia, tudo. Depois você coloca esse fragmento no ovário, lá dentro do ovário, ele volta a funcionar. Entendeu? Então, assim, para gravidez, né? Gravidez espontânea e para reposição hormonal também. A questão por exemplo, se a paciente está para entrar na menopausa, ela ganha uns anos aí a mais, que ela não vai precisar tomar hormônio, ela vai ter o próprio hormônio dela, entendeu? Eu achei muito legal, porque o óvulo, você faz congelamento de óvulo, eu acho que é fantástico, né? Uma conquista que a gente teve aí maravilhosa, porque a medicina ela evoluiu muito, mas uma coisa que ela não evoluiu é qualidade de óvulo. Qualidade do óvulo é diretamente proporcional à idade da mulher. Então a gente nasce com X, vai perdendo ao longo da vida e a qualidade depois dos 35 ela vai embora. Se você fazer uma fertilização in vitro numa mulher antes dos 35, a chance dela engravidar é 80%. A chance de uma gravidez espontânea é 20%. Sem doença nenhuma. Então, ela aumenta porque a qualidade é boa. Depois dos 35, nem a fertilização melhora a fertilidade, porque depende da qualidade do óvulo. Então, se eu pego uma menina antes dos 35 e congelo esses óvulos, ela vai escolher quando ela vai ter filho, não vai ser a natureza. Então, isso para mim é um evento. Agora, com o ovário, é mais tranquilo ainda, porque no óvulo você vai ter que fazer fertilização in vitro. Com o parênquima ovariano, você pode reimplantar ele lá e você pode ter uma gestação espontânea. Sem precisar... um procedimento cirúrgico que... mas assim, não é uma coisa que você faz, essa que é a jogada. Não é um procedimento que você vai fazer para isso. Então você vai lá, vou fazer uma cesárea. Eu posso tirar um pedacinho do ovário na hora da cesárea e guardar e congelar. Eu vou fazer... É uma cirurgia oportunista. Então você vai fazer a cirurgia para alguma coisa. Fazer uma cirurgia de endometriose. Eu vou lá e congelo um pedaço do ovário dela, entendeu? Mas se não for, tem que abrir normalmente. Não, mas normalmente a gente faz associado a outra coisa, não faz só para isso, entendeu? Então, você vai fazer algum outro procedimento, você acaba congelando. Então, é uma oportunidade, né? E congela e depois, quando você precisar, você vai reimplantar dentro do ovário. Ou quando for fazer reposição hormonal, não necessariamente você tem que colocar dentro do ovário, você pode colocar em outros lugares. Olha só que entendeu? Então eu achei maravilhoso isso. E possibilita você engravidar sem precisar fazer uma fertilização in vitro, né? E o custo disso é alto? Ainda não é... Eu não sei te falar assim. Não sei te falar... É mais barato que a fertilização? Sim. É que é novo, né? Ainda vai ficar mais... Ainda não é acessível para todo mundo. Entendi. Mas é uma esperança. É igual quando saiu o congelamento de óvulo, era uma fortuna, né? Coisa de louco. Hoje é uma coisa muito mais acessível, né? Esses dias eu vi uma notícia do primeiro transplante de útero. Sim, de ano. Vi. Da filha que recebeu o útero da mãe e gerou um filho.
Ou seja, com o útero da avó. Incrível. Não é louco isso? É, Muito Índia. incrível. Índia foi? Não lembro. É bem legal. Bacana. E o uso das canetas emagrecedoras para um tratamento coadjuvante da... A caneta não trata endometriose, Uhum. mas ela diminui a inflamação. Sim. Num todo. Uhum. Então, assim, quando eu falo, eu tenho medo de falar esse negócio. Que agora Gente, tá todo a mundo. mulherada tá numa mania de Gente, usar, cara. uma magia. umas De coisas repente, doidas. virou uma Não, tudo, a gente não epidemia. precisa. Todo mundo começou a murchar. Não. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, coisa de louco. Então, assim, a gente tem que falar com parcimônia, né? O que é a caneta emagrecedora? Eu não vou usar ela para tratar endometriose. Eu vou usá-la para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o paciente está acima do peso, né? A obesidade, ela é inflamatória, é uma doença inflamatória, entendeu? Se você perde peso, se é por caneta, se é por dieta, você vai diminuir a inflamação. Então, nesse sentido, ela ajuda. Eu acho um espetáculo quando tem indicação. Por quê? Porque, assim, quem está acima do peso, muito obeso, cara, é complicado. Nossa. A pessoa já passou, ela não tá conseguindo fazer aquilo sozinha, senão ela não tava daquele jeito. Sofrido, né? Entendeu? Então, as canetas, elas auxiliam a você ver um resultado mais rápido. Só que, é o que eu sempre falo, não adianta você tomar e ficar lá na frente da TV... Comendo coxinha, né? Comendo coxinha. Então, aproveitar que você tá perdendo peso, reeducar a alimentação, né? Fazer exercício, né? Que você vai ver um resultado melhor. E a dieta, eu sempre falo, não sou especialista em dieta, mas a dieta é 1 ano. Não adianta você fazer 2 meses de dieta e parar, porque você vai engordar, a memória do teu organismo vai estar daquilo lá. É 1 ano para você conseguir ficar, né? De vida mesmo, e tem que acompanhar, né? Acompanhar com um profissional adequado. Essas canetas, elas começam com uma dosagem menor, vai ter um X que você pode aumentar, e depois você não pode falar assim, hoje eu tô tomando, amanhã paro. Tem que ir tirando aos pouquinhos, né? Então, com acompanhamento certinho. Mas é um espetáculo quando bem indicada, né? Bacana. Perfeito. Um show, né? Muitas novidades, né, para o tratamento do doutora, tratamentos promissores, que ainda estão, né, chegando para o paciente. Devolver essa qualidade de vida, né? Eu leio um monte de coisa. Nossa Senhora, tem uns tratamentos. Saiu uma injeção que nos Estados Unidos ia custar uma fortuna. Aí você vai ver o estudo, 40 pacientes. Como é que você faz estudo com 40? Então, assim, é muito rudimentar ainda a parte terapêutica. O que a gente tem de concreto hoje é a cirurgia. A cirurgia, quando é bem feita, sim, com grupo com expertise, bom aparelho, tudo. Nossa, é um espetáculo. Melhor, nossa, você consegue fazer diferença. É maravilhoso o resultado, o que você consegue transformar a vida das pacientes, sabe? Até assim, uma coisa assim, relação sexual, dor. Tem paciente que passou a vida inteira achando que aquilo é normal. E você vê como é que elas chegam no consultório. Doutora, menina com 30, 31 anos, eu nunca sabia que era tão bom assim. A paciente, Que dó. Não, que dó. Passou a vida inteira. Mas é triste isso, né? Porque ela não tem noção do que não era aquilo. Para ela, aquilo era daquele jeito. Não tem referência, depois, né? Não tem referência. Então, assim, ainda que ela teve acesso à informação, foi atrás. Quantas no mundo tá por aí? Por isso que é importante a gente difundir conhecimento adequado, né? Porque, assim, é muito... Endometriose está na moda agora, né? Todo mundo faz. Todo mundo tem uma receita, uma mágica, e a gente, como ser humano, sempre quer o caminho mais rápido, né? Não existe caminho mais rápido para nada, né? Então, se cercar de informação adequada é importante. Porque senão vira uma bola de neve, a gente perde. Ontem eu atendi uma paciente online. Eu terminei a consulta com ela, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. 17 cirurgias. Que? 17 cirurgias. E não resolveu ainda o problema? Não é, porque mexe com uma coisa, mexe com outra. Ai, aí que vai pecado. Aí que começa a ter
as complicações cirúrgicas, né? Porque vai fazendo fibrose, vai alterando o nervo. Aí não é mais a endometriose. Já são outras coisas. E tem coisas que não se resolve. Você faz uma doença, uma dor neuropática aí, não tem. É remédio pro resto da vida. E como é que essa mulher vive? Você tá entendendo? Então é triste. Triste, 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 triste. Eu não sei, eu não mexo. Se todo mundo pensasse assim, todo mundo tava feliz. Mas não, eu não sei, mas eu vou lá tentar. Entendeu? Cobaias, né? Não é cobaia, cara, não é. Eu acho assim, tem pessoa que às vezes não acha que tá fazendo bem e não tem vidas, essa né? noção. Ela acha que ela tá fazendo o melhor dela. Esse que é o perigo, entendeu? Então, assim, tem que ir atrás de serviço de referência, não adianta. É aquilo que eu falei. Você vai operar com alguém que faz uma por mês ou todo dia? Não é questão, a questão é de treinamento, é o olho. Quantas vezes eu vejo pessoas entrando, alguns profissionais entrando na minha sala, o que você está fazendo? Eu não tem nada. Eu falei, antes eu respondia, né, você é mais nova, você fala, fico brincando. Hoje eu já falo, ignoro, eu falo assim, tô passeando aqui, não tem nada pra fazer em casa, tô aqui. O que eu vou responder? Entendeu? Complicado, né? A gente tem que escolher as guerras que a gente luta. Com certeza. Né? Principalmente as que a gente não vai entrar, né, doutora? Exato. O papo tá bom, mas vamos pro finalmente. Qual a mensagem que você deixa para todas essas histórias, essas mulheres que você já salvou e as que ainda precisam de ajuda, precisam ainda de alguém para orientar, de informação, como você mesmo disse, que é a chave, né? O conhecimento liberta. Deixa essa mensagem para essas pessoas, para essas mulheres que precisam ouvir hoje. Eu acredito que a principal mensagem é: existe vida sem dor. Não aceite que dor é normal. A dor não é normal. A dor é teu corpo falando para você que algo não está bem. E se o teu corpo não está bem, a cabeça não vai estar boa, nada está bem. Como é que você vai cuidar, né? A gente tem esse instinto materno, né, de querer cuidar de todo mundo. Como que você vai cuidar de alguém se você não está conseguindo cuidar de você? Sim. Então, assim, você não está bem com você, se você acha que... se você sente dor... E não acredite os outros falando que não é da tua cabeça, que não é nada. Vai atrás, se informe. Informação é uma coisa muito importante, né? E se informe de maneira adequada. Não procure caminhos mais simples, que às vezes não existe caminho simples. Existe o caminho da verdade, né? Tudo que é fácil demais, milagroso demais, só Jesus Cristo que fez, a gente não é ele, né? Então, vai atrás, não aceita a vida. Existe uma vida, é o que eu sempre falo, a gente vive uma vez só, tem que viver, não passar por ela. Não é sobreviver, né? Não tem que viver, e existe vida com qualidade. Basta você ir atrás, se informar e estar bem com você mesmo. Muito Maravilha, bom. doutora. Me fez lembrar até o primeiro episódio nosso, que a gente falou muito sobre isso. A gente é profissional que trabalha dentro de hospitais, né, ou seja, com saúde. E não só isso, mas pessoas que são pilares dentro das suas próprias casas, né, que sustentam as outras pessoas, mães, né, que é uma mãe dentro de um lar, né, gente? Ela é o centro de tudo. Quando ela vai embora... Exato, e a gente focou muito nisso, né, de cuide de você para que você possa colocar a máscara no outro. Porque não adianta você... É o avião, eu sempre dou esse exemplo. O que o cara do avião fala? Coloque a máscara em você primeiro. Como é que você a gente dá pro outro aquilo que a gente tem? Exato. Sim. Como é que você vai cuidar de outro se você não tá bem? E como é cultural nosso, né? Sim, a gente tá ali pelo outro, levanta pelo outro, mas por nós a gente se esquece. Exato. Esquece de levantar, de olhar no espelho, de falar, não, hoje eu vou fazer um exercício por mim. Hoje eu vou comer essa salada, esse alimento rico em proteínas por mim. A gente sempre, hoje eu mereço, né? Vai lá hoje eu vou no cinema por mim. Hoje eu vou no salão ficar bonita pra mim. Porque se você não estiver bem com você, nada tá bom. Nada tá bom. Exatamente. E os outros vão colhendo isso, né? Querendo ou não, chega uma hora que você não consegue mais se doar. Dar e receber. Não dá, você fica deprimida, fica doente. Sim. Fica doente, adoece. Exato. Deixa o seu @, doutora. Como a gente pode encontrar você, a sua clínica, o seu Instagram, como você está nas redes sociais. Se não me engano, doutora Christian, @doutora Christian, no Instagram. Siga nós também, pessoal. Nós estamos no YouTube,
no Spotify e no Instagram, @SaluCast. Vamos fazer um brinde. Na sequência, você vai deixar a sua assinatura aqui no nosso tijolo. Ótimo. E salu! Salu! Salu!